recebendo hoje aqui, tenho o prazer de receber o Roberto Baggio. Quanto tempo que eu não te via, Baggio, boa noite, que prazer. Boa noite, um prazer muito grande meu também, de te reencontrar e nesse ambiente de trabalho, que tu sempre está trabalhando. Sempre ambiente de trabalho, é verdade, seja bem-vindo. Obrigado. Bom, eu vou começar falando sobre isso porque é o assunto hoje que está em todas as redes sociais, que é uma ação do próprio MST, do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, no sentido de doar alimentos também aqui no estado do Paraná e auxiliar nesse momento difícil que é o momento de pandemia. Conta um pouquinho pra gente sobre isso, Baggio. Olha, nós desde o início da pandemia, em março de 2020, um grupo de famílias fez uma primeira doação aqui assentadas na região de Ponta Grossa. E isso gerou uma motivação geral de toda a militância. Então, a partir daí, organizamos uma reunião de trabalho. E a reunião de trabalho foi em que rumo? As famílias falaram, todo mundo podemos colaborar, queremos nos envolver. Então, a partir daí, nós organizamos um plano estadual de doação de alimentos. Então, o movimento está presente nas 8 regiões do Paraná. Então, em todas as regiões do Paraná tem movimento. Nós estamos com 23 mil famílias já assentadas. Daqui a pouco a gente diz qual é a diferença aí para o pessoal e entender. 7 mil acampadas. Então, dá um volume de 30 mil pessoas. Então, falou, bom, nós com 30 mil famílias produzindo, se todo mundo colaborar, dá uma bela ação de solidariedade. Então, desde março de 2000 até agora, nós temos um calendário com doações semanais. E agora, nessa última semana de abril, de 12 a 17, no estado inteiro, nós priorizamos 14 cidades. Que pegou todas as cidades Polo, Cascavel, Paranavaí, Foz. E nessa semana foi doado 67 mil quilos, significa 67 toneladas, das quais 9 toneladas foi aqui para o bairro Tatuquara, aqui em Curitiba, numa ocupação de 348 famílias urbanas. Normalmente vocês priorizam estas famílias que estão em locais mais problemáticos. Isso, então, geralmente o critério é um pouco assim, prioridade, famílias mais vulneráveis, então, digamos, abandonadas, sem nenhum tipo de apoio, muito frágeis. A gente se articula junto com os CRAs, identifica. Então, parte do alimento, sempre de forma prioritária, é para os que mais necessitam mesmo. Então, ocupação, desempregado, gente que não tem como pagar aluguel, essa parte toda. Outra parte para entidades de apoio. Então, vai os CRAs, vai os hospitais, vai UPA, vai entidade assistencial e tudo mais. E um terceiro movimento também nos bairros e nas cidades, onde tem experiências comunitárias associativas de cozinha, de marmita. Legal. Então Sopões, tudo mais. Sopões, tudo mais. Então também dá um reforço para essas, digamos, entidades continuarem com esse belo trabalho de apoio aos mais necessitados. Pega essas 3 vertentes. Isso significa, então, que essa história de que os trabalhadores rurais sem terra não produzem e tal, não é verdade? Não é absolutamente nada. Essa foi uma grande mentira, né, que o agronegócio contou e espalhou. Agora a pandemia revelou outra verdade. Qual é a verdade? Que a comida que vai na mesa, o arroz, o feijão, a mandioca, a batata, a fruta, a verdura, é produzido por agricultores familiares, para pequena produção, entre eles estão os assentados, acampados de forma agrária. Porque as grandes empresas, o grande fazendeiro, ele produz commodities para exportar. E tu não viu nenhum caminhão dos grandes fazendeiros chegando na periferia, doando isso, alimento, que eles poderiam leite, fazer isso. Que eles poderiam né? fazer muito, deveriam fazer, porque eles recebem muito subsídio. Então a solidariedade ficou marcado para os mais pequenos, que o agricultor que produz o arroz, o feijão, né, a fruta, a verdura, também ele topa repartir. O que é mais bonito, nós chamamos parte do seu trabalho. O que ele produz, ele está repartindo. Então esse é um gesto de de agradecimento humano, né, e mostra um pouco essa empatia. Na verdade, os sem terra que conseguiram o seu pedaço de terra, porque a sociedade apoiou também. Então, nesse período de pandemia, eles estão retribuindo toda a solidariedade recebida em tempos anteriores. Eu acho que é um gesto assim, de grandeza e de reconhecimento, agora com os que precisam também ser solidário com eles nesse momento de pandemia. Nesse momento de pandemia, os assentados não tiveram reflexos também econômicos negativos? Não, de forma geral, digamos, porque em função que o pessoal está num... Alimento é algo que e as pessoas, digamos, estão produzindo, estão nos seus lotes, suas propriedades, não tem aglomeração, então continuam produzindo regularmente, né?
Nós temos insistido nos cuidados, né? De usar máscara, álcool gel, não aglomerar, não ir na cidade. Então, toda essa política a gente tem orientado e é bem impressionante como o pessoal nosso, em função do processo organizativo, também acolhe, cuida. E temos estimulado, é um período produtivo para nós e também um período de cuidar da família e dos vizinhos. Então, temos toda essa política. Então, um período, vamos cuidar dos outros. E a melhor forma, falou, nós podemos repartir o que nós produzimos. Então, intensificamos o processo de solidariedade, repartir o quê? Ele está repartindo o que ele produz. O que ele produz na sua propriedade, no seu acampamento, sua ocupação, está repartindo isso nesse tempo com os que mais precisam. Para que as pessoas entendam direitinho, o assentamento já é totalmente regularizado, né, Baja? Isso. Então, o assentamento é aquela família que já está no lote de 3, 4, 5 alqueires, já está legalizado, tem um contrato de assentamento com o INCRA, com o governo federal, ele produz regularmente, produz muita riqueza, muito alimento, parte desse alimento ele vende, parte consome, né? A grande maioria, mas a grande maioria vende, e também parte nós estamos estimulando para doar. Então esse, digamos, é o assentado, é o agricultor típico, né? Que produz, é um colono, né? Um colono, um sitiante, depende da linguagem que você coloca. E o acampado, ele está em uma área de ocupação provisória ainda, que é um pré-assentamento, que ele não está assentado ainda. Porque tem algumas pendências, não foi paga a área, está em negociação do valor a ser pago e tudo mais. Mas os nossos acampamentos aqui no Paraná são acampamentos consolidados, que estão há 10, 12, 15 anos em cima. Então também eles produzem muito, só que não está plenamente legalizado. Então tem escola, tem igreja, tem cooperativa, tem muita produção. Então é quase um assentado. E ele produz o acampado sem nenhum tipo de apoio estatal. Absolutamente nada. Nada. E se tornaram grandes doadores de alimento. Até, digamos, proporcionalmente, mais que os assentados, porque eles estão agrupados, mais organizados, e nos acampamentos eles fazem lavouras comunitárias para doar. Então tem hortas comunitárias para doar, tem grandes lavouras de milho, de feijão para doar, então fica um processo muito mais, assim, muito mais comunitário, mais associativo, muito legal, muito bonito. A gente ouve muito, né? E eu gosto de falar sobre isso, até para desmitificar muita coisa, mas a gente ouve muito assim, o MST é um movimento absolutamente político, eles pegam um monte de gente que muitas vezes não precisam da terra e depois vendem as terras. Conta para o nosso ouvinte como é que funciona todo esse processo, Baja. Sim, então, para nós entender, né? O Brasil tem muita terra, e boa parte da sua terra que o Brasil tem, digamos, uma escritura duvidosa, porque eram áreas públicas e receberam. Então tem muita terra sem documento, ou documento frágil, grilado, que a gente fala, né? Grilagem é o que mais tem, né? É, o que mais tem. Então tem muita área pública e tem muita área improdutiva, que não tem absolutamente nada de produção. Então, com esses 3 critérios, o que é a reforma agrária? A reforma agrária fala toda área que não produz, ou é área pública, né, ou é uma grande fazenda com baixa produtividade, pode ser incorporada no processo de reforma agrária. Então, o INCRA vem com a equipe técnica, faz uma avaliação do imóvel e diz se o imóvel cabe ou não a desapropriação. Cabendo a desapropriação, então o INCRA toma todas as medidas, entre elas de vistoriar o imóvel, avaliar o valor e depois pagar o fazendeiro. Então o fazendeiro não perde absolutamente nada. E ao mesmo tempo, digamos, assenta as famílias que estão nesses acampamentos. Então qual é o nosso trabalho do movimento? É organizar essa demanda coletiva e não individual. Então toda essa quantidade de gente que quer, então nós organizamos de forma coletiva, então organiza o acampamento. Essa gente que quer são pessoas que não têm terras, que absolutamente, precisam de terras. Então são agricultores, são desempregados, filhos de assentados, ex-boias frias, trabalhadores do campo e tudo mais aí. Então esse povo que vai, acampa, depois demora um tempo, 2, 3, 4, 5, 8, talvez 10 anos para conseguir seu pedaço de terra, para depois começar a produzir. Então, você tem pessoas que têm outros interesses, que pensam em negociar, é um tempo longo. Então, nesse período, ele não aguenta, ele não fica, ele acaba desistindo. Então, o próprio tempo é a melhor peneira, assim, peneira de fato quem são os agricultores que querem e tudo mais. E outro aspecto muito positivo é que no tempo do acampamento também produz. Então, no tempo do acampamento tem área para plantar, então organiza a sua horta, faz um pouco de comida para subsistência, organiza a escola lá dentro para organizar toda a dimensão educacional, o espírito comunitário, associativo. Então, todo esse trabalho
anterior dele receber seu lote, é um grande trabalho formativo e desenvolvimento humano. Porque quando for para o assentamento, tem que ser uma comunidade organizada, que produz e que vai atuar para cumprir sua função na sociedade, que é produzir comida e dar uma função social para aquela terra. Quando as pessoas ouvem falar em invadiu terra, normalmente se diz assim, eu sou contra porque eu não queria que invadisse o meu sítio, que invadisse minha chácara. Sim. Isso, obviamente, não tem como acontecer, né? Absolutamente nada. Então, quais são as áreas da reforma agrária? Grandes fazendas. Então, gente, tem que ser grande, não é? Quem tem um alqueire, 2 alqueires, 5 alqueires, 10 alqueires, ou até 100 hectares, está fora. Porque, no fundo, a reforma agrária pega a média e a grande propriedade que não produz. Então, são as grandes propriedades. Então, as grandes propriedades e aquelas que estão contra a lei. Porque se tu tem uma propriedade grande que não produz, a lei fala que tem que ser desapropriada e tem que produzir nela. Então, a luta do MST é com o grande latifúndio. Então, os pequenos, os médios agricultores são aliados da reforma agrária. Nós somos sócios juntos. Não temos nenhum interesse, digamos, convergente de conflitar com eles. E não conflitamos também. Nós não conflitamos com eles. Tá, vou fazer uma pergunta, mas eu vou bem rapidinho. Só passar aqui, é que a gente distribui quando vem a entrevista para tudo quanto é Brasil todo e grupos, e um grupo de direita aqui acabou de falar assim, daqui a pouco vai ter entrevista aí do Marcola ou do Beiramar. Daí ele falou assim, o que é isso? O grupo agora virou pauta comunista? Ô, meu amigo, democracia. Só te falo de democracia. É engraçado isso, né? Mas esse é o ouvinte E, gente, a gente tem que deixar bem claro uma coisa. O MST não está trabalhando na ilegalidade. O que vocês querem é o cumprimento exatamente da lei. Da Constituição. Claro. A minha pergunta seria da seguinte maneira. Como vocês ficam sabendo, de que maneira vocês ficam sabendo que uma área, uma terra, ela é improdutiva? Sim, porque, digamos, a improdutiva e a área que tem, digamos, dúvida de documentação. Exato. O que é um pouco assim? Os agricultores, eles trabalhavam em fazenda, conhecem todas as áreas e tudo mais. Então, sempre, digamos, quando tem indicação de uma área, de uma grande fazenda com dúvida, geralmente são pessoas, os boias-frias, ou trabalhadores que trabalharam nessa área aí. Tá. Então, levanta a área, indica para o INCRA, tem uma área aqui que tal lugar, indicou que quer incorporar no processo de reforma agrária. A partir daí o INCRA faz todo o levantamento e diz, encaixa ou não encaixa? Se encaixa, daí, digamos, incorpora no processo de reforma. Não encaixa, o processo não... Então, tem critérios técnicos, porque sem um critério técnico de segurança, não, digamos, o processo da reforma agrária não avança. Não é assim, é visto uma área, vai ser rentável. Porque tem muita gente que pensa que é assim. Que é assim, não oba, nada disso. Então, para cada área tem todo um processo técnico de avaliação, de pagamento do valor. Sim. Geralmente o Estado diz, nessa área cabe 100, 200, faz uma avaliação 300, de valores. De valores, indeniza, e a partir da indenização que ele recebe, tudo o valor da terra, o que ele tem de riqueza em cima, incorpora no processo de formação. Daí o governo registra essa área para ele, para a União, fica em nome da União, que é o nosso objetivo também. Entendi. E depois o INCRA faz um contrato com cada família, e para ela produzir naquela área. Entendi. Ele tem todo um compromisso da área que ele recebe, tem que tornar produtiva, produzir nela, não contaminar os rios, cuidar da mata, todo um trabalho de cuidar daquele bem. E a área continua sendo pública, da União, não é particularmente dele. Ele tem o direito de usar e produzir aquilo. Entendi. Por que muitas vezes ocorre conflito? Então, o conflito, digamos, ele sempre faz parte da reforma agrária. Então, geralmente, o conflito se dá com bandos armados, geralmente é pistoleiro ou milícias, então, sempre é nesse contexto. Geralmente, maior é com a pistolar, porque geralmente, daí, num caso como esse, o fazendeiro tenta reagir porque não aceita a avaliação do INCRA, não aceita o laudo que a área dele é improdutiva, e utiliza da violência para expulsar. Então, parte da violência sempre vem privada. Então, geralmente é o pistoleiro, é os capangas, né? E atualmente agora é mais milícias. A segunda parte é quando o conflito se dá entre a força pública, as polícias militares, com as famílias acampadas. Porque aí também... Isso acontece muito? Não, acontecia, digamos... no passado era mais recorrente. Digamos, a partir de 2000 para cá, que intensificou um processo de reforma agrária, né, no governo Lula e Dilma, diminuiu muito o conflito, e agora a reforma agrária está praticamente paralisada. Né? Desde o governo Temer para cá,
e agora com o governo Bolsonaro, ela ficou totalmente desestruturada, toda paralisada novamente. Então viram, digamos, tem já um monte de problemas de concentração de gente sem solução, porque nós estamos há 8 anos, desde 16, então é 8 anos sem nenhum processo de reforma agrária em andamento. Tudo que nós tínhamos de políticas públicas acumulada em 2002 até 2014, aos poucos o governo Bolsonaro e o governo Temer desestruturou. Então, todos aqueles programas de apoio à assistência técnica, de Não escola... tem mais hoje? Não, estão praticamente desativados. E como é que faz? Então, as pessoas estão produzindo com suas condições, sua força Sem própria. inovar apenas com aquilo que eles já sabiam. E também é uma tragédia porque eram políticas públicas, são políticas de Estado, que fomentam o desenvolvimento. Claro. Entendeu? E mesmo assim, não, digamos, está paralisada há 8 anos o processo de assentar e de apoiar as famílias que estão nas áreas de produção. E os INCRAs, o que estão fazendo nesse Praticamente paralisado. Houve um desmonte, né? Desmonte por completo, aparelhamento político, e agora o INCRA se reduz a dar o título daquele contrato que ele tinha. Ele tem um contrato. O INCRA está querendo dar o título, falou, eu fiz a maior reforma agrária do mundo, então agora tudo do contrato vai receber um título. Eu ouvi hoje, Significa eu ouvi hoje, em cima desse fórum do clima aí que está tendo, pelo Biden, que o Salles, o ministro do meio ambiente, que tem gente que acha que ele é ministro, né? Que ele proibiu por 3 dias, já está há 3 dias, que não pode haver fiscalização nenhuma do IBAMA em cima de nada. Então eu acho isso um absurdo. E em cima disso também tem mais de 1000 investigações paradas que eles não querem que faça. E o que seria isso? Daí criminalizam demais, invasões e tudo mais, o que vocês fazem e tal, né, que é essa de dar uma terra para quem quer produzir, e fazem isso favorecendo toda uma ilegalidade aí. Eu acho que está bem incorreto. O que é? Tá totalmente isso. Quais são os dados que a gente tem? A Grande Amazônia. Sim. A Grande Amazônia são ao redor de 60 milhões de hectares. Sim. 60 milhões de hectares. Então, toda a área produtiva de grãos do Brasil é ao redor de 54. Então, nós temos 60 milhões de hectares na Grande Amazônia sem produção agrícola, porque lá não é a função da produção agrícola. Claro. E é área pública. Então, o que está acontecendo desde o governo Bolsonaro e começou com o Temer? Eles estão mexendo na legislação para passar todos esses 60 milhões de hectares para grandes fazendeiros, a grandes empresas, para incorporar uma dinâmica de produção capitalista. Para isso, eles precisam destruir a mata. Precisa destruir a mata, precisa plantar o capim para o gado, vão precisar tirar um monte de índio que vive nessas comunidades, e isso é fruto do desequilíbrio ambiental que a gente está vivendo aí. Então é crime que eles estão fazendo. E por isso, digamos, nós tem que ser totalmente contra, porque nós não precisamos pôr na Amazônia soja e gado. Lógico. Entendeu? Não tem nenhum sentido. Não faz sentido algum. Nenhum, absoluto. Seria o máximo do contrassenso. Então, chegando aqui algumas participações, eu vou ler rapidinho, mas a gente vai continuar a entrevista e você também pode falar com os ouvintes, comentar, e respondê-los. O Expedito Domingues diz, olha só, passei a ser ouvinte de vocês desde a entrevista com o Roque Luiz. Parabéns a vocês todos. Obrigado, Expedito. Obrigado. Continue com a gente. Obrigada. O Gerson Ferreira diz, legal as celebridades, pessoas simples de todos os tipos de gente. Parabéns, Rádio Tamandaré. Parabéns a nós, aqui os mequetrefes. Mas somos mais da parte da patifaria. Essa eu gosto. Mas somos os mequetrefes em primeiro lugar de audiência. Deu risada. É verdade. Que bom. Só explicar para o convidado, aqui tem o vereador chamando a gente de mequetrefe. Faz parte. Faz parte. Aí chamou de comunista, mequetrefe, de tudo. O Elton Loureiro faz a seguinte pergunta para você. Ele diz assim, um amigo pediu para perguntar qual seria a solução para todas as famílias terem terra para plantar? A solução seria muito simples. O governo arrecadar na forma de terra os grandes fazendeiros que têm dívida astronômica com a União, eles devem muito, e são grandes proprietários de terra. Então o governo poderia cobrar essa dívida na forma de terra e resolveria plenamente, geraria milhões de emprego e teria comida farta na mesa
para todas as cidades. Eu lembro que o Brizola falava muito com relação à reforma agrária e ele dizia o seguinte, que se o governo quisesse realmente fazer, o governo federal quisesse realmente fazer terra agrária, apenas com as terras públicas ele conseguiria fazer. Você acha que isso seria realmente possível? Eu acredito assim, nós temos estoque de terra para, digamos, temos terras para fazer a reforma agrária comportar milhões de gente. Só o Brasil tem digamos, um paraíso aqui na Terra que nós temos. Nós somos um país do planeta, um pequeno paraíso. Tem de tudo. Muita terra. E nós temos ao redor de 4 milhões de famílias que não têm terra. Só 4 milhões. Então, é possível, digamos, resolver esse conflito de forma simples, rápida. Tudo que a área pública recolhe, para a União, que a área da União já recolhe e assenta. A área improdutiva desapropria, indeniza e paga. E tu faz, digamos, o maior programa de reforma agrária, um dos maiores programas de reforma agrária no Brasil. Então é simples, porque terra tem. E gente para trabalhar tem. Então olha a dinâmica produtiva como é boa. A terra é uma espécie de indústria. É o emprego rural. Então além de fixar o homem no campo, né? Quanto êxodo rural nós tivemos nesses Eu vou te dar um exemplo tempos. importante. Olha, velho, nós temos 7 mil famílias que estão em áreas de acampamento. Há 15, 20 anos. Eles já são poceiro, tem sua casa, tem luz elétrica, tem estrada, tem escola. E só não está plenamente legalizado porque tem alguma pendência na indenização. 7 mil famílias. E essas 7 mil famílias querem pagar o imposto. Porque o que eles produzem na hora que vendem, eles querem ter a nota fiscal em nome dele. E se ele tem a nota em nome dele de produtor, ele vai ser aposentado, ele vai ter o recurso da Previdência e tudo mais aí. Então agora, depois de 1 ano e meio de diálogo, o Ministério Público do Paraná, através do Dr. Olímpio, organizou uma nota técnica, onde os que estão ocupando a área e que produzem e que comercializam seu produto possam ter a nota de produtor rural e vão pagar imposto para o Estado. Para o Estado parece ver. Então, olha a preciosidade que é a terra. Tem jeito para resolver tudo. Quero dar um abraço ao Dr. Olímpio, que é uma pessoa fantástica, aliás, grande ativista da causa da criança. Isso. O Elton Loureiro diz o seguinte, o amigo pediu para eu perguntar também por que algumas fazendas que são ocupadas acabam sendo destruídas. Olha, geralmente, digamos, quando tem uma ocupação massiva, sempre tem algum tipo de problema, né? Digamos, tem alguns problemas, às vezes tem algum tipo de violência, de destruição de algo, tudo mais. Mas sempre a nossa orientação e sempre também a política nossa, tudo que tem, vamos manter, vamos preservar, porque vai ser indenizado e pago, e tudo aquilo que fica depois vai ser parte do assentamento, vai ficar parte da comunidade. Então, você tem uma boa estrutura de casa e sede, essa vai ser o posto de saúde, vai ser a escola, vai ser o centro comunitário. Então, essa tem sido um pouco, digamos, a nossa linha política para tudo que tem e acontece lá. E quando tem algum tipo de excesso, a própria comunidade pune, afasta, orienta, né, reeduca para que esse patrimônio, que é um patrimônio do trabalho, depois vai incorporar como parte da comunidade. Até porque a comunidade ela acaba sendo grande, né? Claro, é muita gente. Então é 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Razoável, gente, é grande. Deixa eu pegar aqui os áudios que estão chegando também. Eu não sei o que dizem os áudios, mas vamos ver. O Johnny Lechanakovski está mandando um áudio aqui, vamos ouvir. Daí. Tem um cara que quer cantar a música do Menino da Porteira pra você aí, especialmente, hein? O que você acha? Cola aí. Johnny, manda depois pra gente, a gente vê se dá certo, tá bom? Obrigada aí pela audiência. A Marli, ela diz o seguinte, boa noite, Rádio Tamandaré, tô assistindo, meu nome é Marli, eu moro no Abrange, Vila Santa Terezinha. Um abraço aí pra você na Vila Santa Terezinha, a Marli, que é nossa ouvinte. O Elton Loureiro aqui mandou uma outra foto aqui, porque você disse que ele não tá com cara de mal. Aqui, então, muito menos, né? Ele mandou uma outra com uma cara mais boazinha aqui. Vamos voltar para as perguntas. Igão de Nadai diz, parabéns pela iniciativa do MST. Meus respeitos, comida boa na mesa de todos. O Elton Loureiro faz outra pergunta. Ele diz lá, por que não existe a possibilidade de, no lugar de doar a terra, ela como comodato, para que ela não fosse vendida? Esse é o nosso projeto, é isso, de que toda a área da reforma agrária mantém como área pública, registrada em nome da União, e os camponeses só têm o direito de produzir e de cuidar. E pode passar de pai para filho, para avô, para neto.
Porque se ela ficar em nome da União, do Estado, nunca mais vai concentrar. E na medida que tu dá uma escritura definitiva, corre o risco do cara querer vender, exatamente. o próprio fazendeiro pode comprar. Então nós achamos que a terra não teria que ser um negócio, ela tem que ser um bem comum. E ela cumpre a sua função se ela produzir alimento e também se o agricultor cuida do rio, da água, da mata, então preservar o ambiente da terra lá, porque ali é sinal de vida aí. Essa era uma outra questão que eu queria chegar, ou seja, na preservação. Vocês brigam por essa preservação, porque muitas vezes a gente ouve aqui dizer, teve uma invasão, destruíram tudo, tiraram os pinheiros, acabaram com o que tinha de bom. Essa não é a linha que vocês buscam. Isso, não. Nossa luta, nós temos duas filosofias centrais. O que é a ideia central da terra? Que a terra não é mercadoria. Então a terra é um produto de trabalho para tu produzir comida. A função da terra é produzir comida. E qual é o operário da terra? É o camponês. E ele cumpre a sua função se ele produzir comida. E produzir comida é produzir o que a sociedade precisa. Então é arroz, o feijão, o alimento aí. A segunda parte, ele tem que cuidar das formas de vida que tem no lugar. Então, no meio da mata, tem todos os remédios que matam todas as doenças. Então, nós precisamos cuidar da mata, das plantas, dos animais, essa parte toda aí. Então, por força de lei, para vocês terem uma ideia, cada área que é desapropriada, 20% fica como reserva legal intocável. Então, tudo que tem de mata e rio, fica reservado 20% aí. 20%. Tá ali, e para você ter uma ideia da quantidade, nas 23 mil famílias assentadas, 23 mil famílias assentadas, nós temos uma reserva comunitária legal de madeira, de meio ambiente, de 133 mil hectares de terra. Só em 23 mil famílias tem uma reserva legal de 123 mil hectares de terra. O estado do Paraná só tem reserva legal 84 mil hectares. Então, só na reforma agrária, dos últimos 30 anos, nós temos mais reserva legal protegida, cuidada, do que o estado do Paraná inteiro. Isso Mesmo é contando com os conscientização, parques. né? Isso é conscientização, tudo mais. Então, o que revela aí? Se tu quiser cuidar do meio ambiente, divide a terra. Exato. Porque o colono vai proteger. O grande fazendeiro, olha a Amazônia, está queimando, está destruindo, está envenenando o garimpo. Então, a melhor forma de cuidar do meio ambiente, divide a terra, democratize ela, porque o agricultor vai cuidar dela. Participando com a gente, o Claudemir Alves diz boa noite aos comunas. Boa noite, Claudemir Alves. Boa noite, Claudemir. Você vai votar no Lula de novo, Claudemir? O Claudemir, ele colocava o nome dele antes como Claudemir Alves Bolsonaro. Exatamente. Eu enchi tanta paciência dele que ele tirou o Bolsonaro. Não sei se não vai pôr de novo. Espero que não, né, Mas Claudemir? ele é eleitor do Lula, isso eu acho interessante. Ele disse que ele se decepcionou e tal. Eu espero que tenha se decepcionado com o Ele se Bolsonaro. decepcionou muito mais. O Cláudio Santos participando com a gente, nosso amigo radialista, grande abraço, diz boa noite, amigos, boa noite, Cláudio Santos. Obrigada pela audiência também sua aqui na Rádio e TV Tamandaré. O Elton Loureiro tá rindo aqui da foto, dando risada da foto que ele mandou. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se fala muito de coordenador do MST que foi preso, falam que o STED ele é criminoso. Como é que você vê todas estas informações que chegam para a mídia, sempre negativas com relação ao MST? Eu acho assim, de que o movimento sempre, historicamente, foi combatido, né? Nós nunca tivemos, assim, trégua, nunca paz. Foi recebido com flores, né? Nunca foi. E depois, digamos, o movimento está completando 37 anos. Então, imagine, há 40 anos atrás, enfrentar o latifúndio, enfrentar os coronéis, enfrentar os governos estaduais conservadores, né? Então, nós sempre, digamos, fomos... Assim, eu lembro de confrontos aqui na 277. 277, em frente ao palácio. Então, sempre nós fomos vítimas muito fortes da violência. Muita gente morreu, nós perdemos muitos militantes, pai de família, mãe, muito aí. E em função de uma causa maior que é a reforma agrária. Então, para tentar, digamos, fragilizar o movimento, tentar destruir, também eles abriram o mesmo bombardeio em cima dos militantes, das lideranças, né, no sentido de tentar desmoralizá-lo. Mas o que a gente percebe com o passar do tempo, né? As pessoas vão conhecendo e vendo que isso não tem nenhum tipo de fundamento. Digamos, de forma geral, a militância do MST não tem nenhum interesse privado particular
absolutamente nada. Não tem nenhum tipo de negócio. Que todo, digamos, a causa da reforma agrária é uma causa comunitária, associativa, filosófica, humana, entendeu? Não é uma mercadoria, não é um negócio. Então isso tudo, digamos, com o tempo vai aparecendo e vai derretendo essa outra imagem. E no tempo da pandemia, para quem tinha dúvida, achava que o movimento era vendedor, que era invasor, violento, olha a pandemia em condições muito adversas, né, difíceis, o conjunto de MST, não foi só o militante, as famílias, os trabalhadores, as mães, os pais, eles repartiram o que eles produzem. Então, digamos, deram um gesto assim de dignidade. Então a gente fica muito feliz por isso, porque revela o quê? São pessoas que têm pensamento, que têm projeto de vida, que são sensíveis, que sabem distinguir as coisas. Não né? são capitalistas selvagens, ah, não vou dar, não, senão eu vou ganhar menos. Ou vou vender, tudo É. mais. Uma atitude muito bonita. Então, chama assim, na medida em que também todas essas imagens e todas essas ações chegar para o conjunto das famílias, muda. E o que nós vimos aí na entrega dos alimentos no Paraná? Nós estamos chegando a 600 mil quilos de doação de alimento no Paraná de abril do ano passado até agora. 600 mil quilos. Nossa expectativa, 600 toneladas. 600 coisa, mil gente. quilos. É. Nossa expectativa é que até o final do ano podemos chegar em 1 milhão de quilos. Daí sabe o que significa isso? Então, esse 1 milhão de quilos, milhares de pessoas foram nas favelas, entregaram. Foram nas praças, entregaram. Entendeu? Então, essa relação cria uma outra empatia. E o fundamental, nós queremos assim, que as pessoas que vivem na cidade, os mais pobres, conhecem o MST. E eles estão conhecendo o MST, que doa comida, que é ligado ao trabalho. E esses camponeses que vão para a cidade vão ver, olha, o que está na cidade também é trabalhador, precisa do meu apoio, e vai criando uma empatia bem legal. Então nós achamos que, aos poucos, digamos, a população mais marginalizada, mais periférica, está se aproximando e está tendo no MST a verdadeira imagem, que são trabalhadores que produzem e nesse momento estão tendo uma cultura de solidariedade. E que é raro, né? E é raro, tão raro no Brasil, infelizmente. Essa foi, eu acho que, uma das iniciativas mais belas, realmente, que eu vi nesses últimos tempos, nesse sentido de tristeza, né? Porque é um período muito triste em que a gente vê pessoas morrendo o tempo todo. Eu vi uma matéria ontem que diz assim, que de cada 10 famílias da classe média, 8 caíram. 8 caíram. Então, eu acho que a pandemia em si, ela veio para fazer uma transformação tanto do caráter, do ser humano, aquele resgate, aquele amor, olha, eu vou olhar o próximo, eu vou fazer e tal. E quem não mudar em relação a tudo isso que está acontecendo, estamos beirando 400 mil mortes. E tem gente que ainda acha que é brincadeira. Uhum. Tem gente... Hoje eu vi eu estava vendo uma matéria agora há pouco que eu fico direto nas redes, a primeira-dama com uma caixona grande de cloroquina, outra de ivermectina, outra de não sei do que, dando risada. Então, é uma coisa assim... E daí os negacionistas somos nós. A gente não é nada contra o governo, a gente queria que o governo desse certo. Claro. Porque é bom para todos, né? Todos queremos, mas né? A sociedade queria um governo melhor. Exatamente. Lógico. Aí a gente fica vendo essas coisas e fica vendo ações que vocês fazem, ações que em São Paulo o padre Júlio Lancelotti faz e é criminalizado, é ameaçado de morte, mas ele vai direto nos pobres, direto naquelas pessoas que precisam, que dão. Eu fico vendo assim, uma pergunta eu faço agora. Você acha que mediante toda essa pandemia, mais para frente, vai ser olhado com outros olhos o que vocês fazem, os certos trabalhos, até as ONGs, CUFA, essas coisas, vão ser olhados com outros olhos? Eu acredito que sim. Pelo menos pela classe menos favorecida. Eu acho que digamos, os pobres já têm uma identidade em que eles sabem que o alimento vem daqui. Os setores médios tinha também tudo um preconceito, às vezes conservador. Sim. Eu acho que aos poucos está indo se derretendo e as pessoas estão vivendo a realidade. A realidade hoje é assim. E também eu acho que essa pandemia toda está refletindo em novos valores, né? Que não precisa tanta riqueza, precisa tanto dinheiro. Estou vendo como é uma crise se porte, mexe com todo mundo. Então é possível viver nesse país, dividindo um pouco que tu tem, com mais equilíbrio, preocupar com o meio ambiente, né? Porque agora o tema do meio ambiente como voltou
voltou. Querendo o governo federal ou não querendo, voltou. As grandes cidades precisam de água boa, precisa de um ar puro, entendeu? Todas essas questões, eu acho que volta no sentido de pensar um novo tipo de desenvolvimento. Eu acredito nisso, que abriu essa perspectiva, digamos, da sociedade repensar a sua lógica de desenvolvimento e que resolve os seus problemas. Eu acho que só guardar dinheiro, acumular, explorar, também se tornou, digamos, revelou que não é tudo. Quero agradecer quem está em Matinhos, Rio Branco do Sul, Curitiba, Almirante Tamandaré, acompanhando neste momento a TV, pela TV Tamandaré. O Edivaldo Minante diz boa noite, povo. Bora lá, galera. Quanto tempo que eu não escuto isso? Bem-vindo, abraço a todos. O Elton Loureiro diz o seguinte, olha, tive o prazer de visitar alguns assentamentos. Existem muitas pessoas fantásticas, diz ele. Uma estrutura de sempre ajudar o próximo. O problema é que só divulgam as coisas ruins. Tive 3 atendimentos enquanto PM, sempre foi resolvido na conversa. Inclusive de tomar café e comer bolinho de chuva. E deu risada. Bacana. Que legal, Elton, que depoimento bom. bacana, senhor, bacana, parabéns. Porque eu porque vi... desmistifica, tira essa coisa ruim, né? Claro. Porque tem pessoas que eu vou entrar naquele assentamento, eu vou receber uma foice, vai vir alguém com facão. Essa história de que vão bater na gente. Não, mas ali tem pessoas que a gente vê assim, tem pessoas que estão querendo produzir, que estão querendo fazer, fazer algo, cuidar da terra e tal. Sei lá, o depoimento disso aí vem uma hora boa. E é um policial, né? É um policial ele conhece. Então, o policial é o que está na linha de fronte lá. E ele sabe que sempre o diálogo, uma boa conversa, as pessoas acolhem, faz um bolinho de chuva, faz um lanche, dialoga alternativas, entendeu? Isso é importante, digamos, e não é o conflito, né? Esse é resolver o problema. A última coisa deveria ser a se pensar. A Edúbia Guise diz o seguinte, muito bom o debate, parabéns pela entrevista, parabéns também para as famílias do MST pelo gesto de humanidade com as doações de alimentos nesses tempos de fome. Todo respeito ao MST, diz a Ednúbia. Um abraço aí para ela. Aliás, uma coisa que a gente sempre faz, né, e até falo para você que é ouvinte da Rádio TV Tamandaré ou espectador da TV Tamandaré, para que façam também. Muitas vezes você vai ao mercado e você não olha o rótulo quando você compra um leite, quando você compra um produto, mas eu normalmente falava para meu marido, eu vou comprar esse aqui porque é de assentamento. Tá ali escrito, né, sempre, se é de um assentamento ou da onde é, dá também para ajudar, né, para auxiliar, porque são trabalhadores, como você diz, famílias realmente, que estão ali fazendo um trabalho bacana em prol até da própria sociedade que eles vivem. É isso mesmo. Os consumidores, né, todo mundo que está nos acompanhando, vocês podem chegar e ver nos mercados, nós temos leite, nós temos arroz, temos feijão, temos café, muita fruta, muita verdura, chás. Então há uma riqueza de produtos que são da reforma agrária. E o que é bom com esses produtos? Todos eles têm suas cooperativas, então os próprios assentados organizaram a sua empresa social comunitária, então é uma empresa, o CNPJ, paga imposto, e pega esses produtos in natura, industrializa e faz com que chegue na cidade para o consumidor. Bacana. E nós temos estimulado muito o cooperativismo. Então essa é uma filosofia. Isso é legal, em vez, digamos, do dinheiro ficar, ou o lucro ficar com o gerente, não. É dos associados. Então a cooperativa, ele é sócio e dono da cooperativa. E o que ela dá de lucro, potencializa em atividades educacionais. Então não vem uma cooperativa de fora. Não, das próprias cooperativas. Nós temos 23 cooperativas aqui no Paraná, 23, então, por cada grande região, cada assentamento, organiza a sua cooperativa, tem a sua agroindústria, beneficia os produtos, comercializa, vende, doa, nessas campanhas de solidariedade aí que tem frotas de caminhões que ajuda, são os caminhões das cooperativas, que põem suas estruturas para ir levar essa comida nos bairros periféricos, nas cidades. Muito legal. Nós temos que estimular a saída junto. Tem como resolver isso aí? Tem como. Qual é a forma? Cooperar, se ajudar. E o lucro repartir entre todos. Não precisa porque o lucro tem que ir para a mão para o gerente ou para o presidente. Não. É 2 sócios. É a saída, a força é junta, é comum. Então essa é um pouco a nossa filosofia, é muito feliz. Nós estamos, e algumas cooperativas nossas, talvez seja a 4ª, a 5ª, a 6ª empresa que mais paga imposto no município, não tem cooperativa.
Então, as cooperativas, os assentamentos, eu não tenho dúvida nenhuma, ó, gerar o desenvolvimento econômico em pequenos e médios municípios, lá não vai se instalar a grande indústria moderna. Os pequenos e médios municípios vai ser repartir a terra. Então, com a terra repartida, ela vai gerar trabalho, vai gerar desenvolvimento, vai gerar imposto, vai fixar esses agricultores lá na roça, eles não precisam vir na periferia disputar aqui o emprego, ou, digamos... Aumentar a bolsão de miséria, bolsões de miséria, essa problemática toda. Então, nós temos uma solução dentro do Brasil. Repartir a terra nas regiões e por todo mundo trabalhar, se organizar e produzir aqui. Essa é a nossa potência, esse é o futuro. Esse ponto batido é muito interessante, porque às vezes tem certas regiões, certos municípios pequenos, que entra lá um prefeito e tal, aquele cara que é o visionário, e o cara acha que se ele colocar lá 3, 4 indústrias de porte, não sei das quantas lá, ele vai resolver o problema do desemprego e tudo mais. Só que ele não consegue enxergar, esse é o ponto, que a região dele é agrícola. Totalmente agrícola. Que ele tem pessoas ali que estão lá, que tem aquela agricultura familiar, muitas vezes lá e tal. E se ele fizer esse boom de indústrias e tal, ele vai tirar essas pessoas de lá. Por quê? Porque elas não estão preparadas para entrar em indústria e tudo mais. Aí onde se entrar esse incentivo mesmo de fazer a pessoa ficar ali... Para produzir tudo. Produzir, pronto. Coisa melhor, né? E o que acontece? Muitas vezes ela põe uma indústria, não tem como chegar, não tem como escoar. Isso. Aí fica aquela reclamação, que a indústria daqui a pouco vai falir, porque é muito longe para chegar até o porto e tudo mais. Então é uma coisa que não é pensada, né? E aí batem, porque eu sei, porque eu morei numa região no interior do Paraná há muito tempo, e eu via pessoas, amigos meus que eram da parte da agricultura, não, nós vamos ter que ir para a capital e tudo mais, vinham para Curitiba, iam para outras regiões, ali em Maringá, perto, Londrina, coisa e tal, batiam cabeça, ficavam perdidos. Estavam perdidos, mas o que é? Porque ele não teve aquele incentivo de ficar lá e tudo mais. Não foi pensado nisso. A nossa só reagindo já, ó. Uma família que é Santana tem uma boa bacia leiteira. Sim. Tem lá 10, 12, 15 vacas. Exato. Pode ter uma renda bruta de 6, 7 mil reais por mês. Exato. Ele planta café, ele planta fruta, ele planta verdura. Então ele tem N alternativas. Ele não precisa pagar o aluguel porque tem a sua casa, entendeu? Então tem a escola próximo do assentamento. Exato. Então, olha, o Brasil, para nós sair dessa crise, nós precisamos de emprego em massa. É muito emprego, todo mundo quer trabalhar. Exato. Parte desse emprego em massa é na terra. Ela já está aí. Agora, essa é a pergunta que eu queria chegar exatamente nisso. Você estava comentando que estamos com dificuldade desde o governo Temer para cá de conseguirmos auxílio e tudo mais para a reforma agrária. Como fazer para mexer com isso realmente e acordar, digamos assim, o governo federal? Porque o MST antigamente parece que ele era mais duro nessas ações, né? E hoje já não é tanto. Olha, nós estamos olhando o momento atual que nós temos um louco na presidência. Eu ia até chegar aí. Será que não chegaria com exército e tudo mais? Então, ele é altamente violento, é muito perigoso. Então, digamos, nós não podemos, ter um massacre que resulta em milhares de mortes. Então, nós estamos achando, nesse tempo, vamos produzir o máximo nas nossas áreas. Então, estamos produzindo, mesmo que não tenha nenhum tipo de apoio, está produzindo, está trabalhando, está ficando lá, está sobrevivendo, tem comida, tudo mais. Então nós estamos nesse trabalho de ficar onde que estamos, se organizando, cuidando da saúde e produzindo muito. E estamos vendo uma luz no fim do túnel. Eu acho que em 2022 a sociedade está mais madura. Eu acho que ela percebeu que foi enganada e iludida. Eu acredito que um futuro governo, para frente, a partir de 2023, pode retomar um processo da reforma agrária. Tranquilo, sem violência, repartindo as grandes fazendas, gerar milhões de emprego direto para atender esses milhões de desempregados, de trabalhadores que estão na cidade. Parte dos que estão na cidade pode ir no campo, porque para tu viver no campo precisa de uma fazenda grande. Basta um alqueire de terra, 30 mil metros, 50 mil metros, tu vai ter o seu ambiente, vai produzir comida, vai ter a escola do teu filho próximo, entendeu? Vai ter uma vida muito mais tranquila, muito mais segura, tu vai viver bem melhor, que fica essa loucura de encher o ônibus para cima e para baixo andando, todos esses riscos aí. Então eu acredito que nós temos saídas, só que nós não temos hoje governo e Estado. Esse é o nosso dilema.
Então nós precisamos, nesse período que falta ainda, se preparar, amadurecer, se organizar e ter esperança. Porque a gente não pode, nesse período aqui, dessa crise toda, desanimar, deprimir, ficar doente, porque a gente morre mesmo. Mas a gente tem que se alimentar do que é bom. O que é bom? O que nós conseguimos de bom. Foi uma conquista comunitária, associativa, outro referencial de vida, de valores. Tudo isso aqui alimenta a fé, a esperança, a coragem para viver. E na certeza, nós estamos na luz lá na frente. Então, o futuro vai ser melhor. Estamos com esperança. Então, nesse tempo, se cuidar e se preparar para frente para na hora de construir o Brasil quando acabar o governo Bolsonaro. Você que tem passeado, digamos que no bom sentido passeado, né? Tem percorrido todo o interior do Paraná, tem notado realmente que existe um caminho para 2022 diferente do que uma reeleição, por exemplo? Não tenho dúvida nenhuma. Nós estamos em contato assim com os milhões mais de pobres. Porque no fundo a partilha do alimento nós encontramos os setores que estão à margem da sociedade. Sim, é o desempregado, o que vive de bico e o que não tem nenhum tipo de renda. Então esses setores eu vejo assim que eles estão percebendo de que tudo que tinha de política pública evaporou. Acabou. Eles estão passando fome. E tem um monte de setor médio também, né? Ele se deu conta, falou, ó, fui enganado, o comércio dele está fechando, a circulação de empregos que ele tinha está diminuindo, a renda está apertando. Então ele está percebendo, falou, ó, eu estou vendo que também vou falir logo para frente aí. E as pesquisas mostrando que, por outro lado, os ricos estão ficando cada vez mais ricos. Então, e a partezinha bem de cima, cada vez mais rica. Então eu estava vendo esse último dado, não sei se você viu, ó. Nós temos 126 milhões de brasileiros que não têm um alimento necessário todo dia, ó. 126 milhões. É 50% do nosso povo. Nós temos 60 milhões de brasileiros que não têm emprego fixo. 60 milhões. E só 40 com um emprego protegido. Então perceba, olha o tamanho da discrepância e do problema social hoje. Nós estamos uma bomba para explodir. Então nós temos que fazer com que toda essa crise social que destruiu a nossa sociedade tem que ser incorporado em trabalho, nós chamamos a saída é trabalho e política pública. Mas para ter trabalho e política pública, nós vamos precisar de um Estado diferente com um governo diferente aí. E eu vejo, não tenho dúvida nenhuma, que no horizonte, o próprio sociedade está percebendo e vai querer construir um projeto diferente do Brasil. Bom, você também faz parte da coordenação nacional, Baggio. Sim. Nacionalmente, em outros estados, existem governadores mais arrojados que estão auxiliando o MST? Ou realmente em local nenhum a gente tem esse auxílio? Olha, em relação à política agrária, de assentar a gente é a função do governo federal. Então isso está paralisado tudo. Nos estados, nós temos muitos governadores, muitos prefeitos que fazem políticas complementares. Muito legal. Então, políticas que estilo, assim, para tipo de potencializar, nós precisamos organizar uma escola, construir a escola, organizar o processo educacional. Em alguns lugares nós precisamos fomentar o desenvolvimento produtivo. Então, financiamento para agroindústria, para assistência técnica, para crédito. Muitos governadores compram, alimentam a merenda escolar, que é produto dos assentamentos, das agroindústrias. Que é excelente. Excelente e tudo mais. Então, digamos, independente da autoridade, ou o prefeito ou o governador, se quiser fazer, pode fazer. Então, temos boas experiências no Brasil inteiro. E mesmo aqui no Paraná, temos boas experiências assim, de apoio do governo estadual, do tipo da merenda. Na merenda estadual que o governador tem alocado recursos extraordinários, e muitos municípios pequenos também. Surpresa, é uma boa surpresa. A merenda tem sido uma boa surpresa do governo Ratinho, através do secretário da Agricultura, lá, Ortigara, que é um bom secretário. Técnico, é maravilhoso. Maravilhoso, um bom secretário da Agricultura. O Edivaldo Minante diz, ei galera, bora lá, José Eduardo Coração, e dá risada, chama sempre o José Eduardo de Coração. Andrade Nani, queria parabenizar o pessoal do setor de saúde do MST, que está fazendo várias atividades de enfrentamento ao Covid nos assentamentos e acampamentos do movimento. Um exemplo a ser seguido pela sociedade, parabéns. Como é que está esse pessoal do setor de saúde que ela comenta aqui? Muito legal, nós estamos desde o início da pandemia organizando um conjunto de cursos para ser agentes comunitários de saúde. Então, em cada assentamento, cada acampamento, treinar a equipe que vai cuidar da saúde. Cuidar da saúde da comunidade, para usar máscara, álcool gel, não aglomerar,
e ver se tem algum tipo de família com doente e tudo mais. Então, muito legal, que é toda a saúde preventiva. Além dele comer bem, dormir bem, tomar muita água. Naquela ideia, digamos, que são os pilares centrais, né? De tu se cuidar para viver. O verdadeiro tratamento precoce, né? Isso. E paralelo a isso também, nas cidades urbanas, em alguns bairros, mesmo aqui em Curitiba e Metropolitana, tem um conjunto de iniciativa com a rede de médicos populares, com cursos de agentes comunitários nos bairros periféricos. Justamente isso aí também. Preventivo, treinamento do agente comunitário. Ele não é vinculado ao empregado da prefeitura, ele é popular da própria comunidade. Então todo um trabalho educativo bem interessante. São quantos médicos, tem ideia, que participam? Nesse grupo aqui em Curitiba temos uns 15 médicos. 15 médicos. E são voluntários. Tudo voluntário. Eles são médicos durante a semana e final de semana fazem esse trabalho de preparar agentes populares das comunidades. Bem legal. E a nível nacional tem uma rede nacional de médicos populares. Também se engata nessa perspectiva aí, de cuidar da saúde. Bem interessante a experiência. Revela, olha a solidariedade humana. Nossa, é outro lado que a gente não pode. Onde a gente mexer, tu vai encontrar um bom profissional, um bom advogado, um bom médico, uma boa enfermeira, um bom educador para ajudar a resolver os problemas da comunidade. Nós temos uma sociedade solidária. Graças a Deus. Estou muito animado por isso. Mesmo? Temos. Impressionante, eu acho que a sociedade é mais solidária do que o Estado brasileiro. O Estado brasileiro, que tem um monte de riqueza, um monte de dinheiro, faz menos do que o conjunto da sociedade solidária do Brasil. Então esse é o vigor de qualquer sociedade futura. Tenho confiança nisso. É que eu fico imaginando, né? O médico comunitário, ele deveria realmente ser da própria sociedade, do próprio governo. Mas é difícil, a gente entende que não tem recurso e tudo mais, a gente entende tudo isso. Mas no momento em que a própria sociedade se une para fazer algo a mais, para auxiliar, isso transcende tudo, né? É fantástico. Se tu me permite, quero fazer um relato de uma bela experiência aqui em Curitiba, que é as Marmitas da Terra. Não sei se tu acompanhou, já viu e tudo mais aí. A Marmita da Terra é uma experiência do MST desde maio de 2000. Em homenagem ao assassinato do Antônio Tavares na BR aqui, que deve ter acompanhado. Que eu estava lá, aliás, nesse dia. Então, no dia 2 de maio, comemorou 20 anos do assassinato. Então, nós organizamos nos acampamentos, os acampamentos organizaram hortas comunitárias com o nome Antônio Tavares. Produzir horta para doar. E aqui em Curitiba, os militantes do MST em Curitiba deram início ao que eles chamaram Marmitas da Terra. E o que é as Marmitas da Terra? São alimentos que é produzido nos assentamentos, acampamentos, que vêm para Curitiba. E aí nós temos uma cozinha que faz 1.100 marmitas todas as quartas-feiras. Todas as quartas-feiras faz 1.100 marmitas, produtos que vêm dos assentamentos de alta qualidade, sua grande maioria agroecológica. Uma marmita que sustenta, não é só arroz e feijão. Tem arroz, feijão, carne, frutas e verdura, bem legal. E essas 1.100 marmitas distribui para os moradores que estão na condição de rua em Curitiba. Então, nas praças de Curitiba, que deu essa polêmica com o Greca, aliás. E também com os bairros periféricos de Curitiba. Então, nós já estamos chegando a, acho que 55 mil marmitas desde maio de 2020. E nós vamos querer manter esse programa até dezembro. Até dezembro aí. E ao redor das marmitas se mobilizou, hoje tem ao redor de 160 militantes voluntários de Curitiba, essa militância solidária de Curitiba, advogados, professores, tudo que você imagina, que vem e se soma nas quartas-feiras, da escala, que não cabe todo mundo, faz uma escala de a cada quarta-feira. Onde que é isso? Aí na Desembargador Mota 2791. Mas vocês podiam fazer um programa especial lá. Tem que ir mesmo, vamos acho que ia ser bem bacana. Bem legal. Sim, toda quarta-feira, daí na terça eles preparem, na quarta cozinha e vão distribuir no processo todo aí. E o mais rico, desses 160, 170 militantes, todo sábado, eles vão no assentamento contestado aqui na Lapa, fazer os plantios dos alimentos que vêm para a marmita. Então, organizar as hortas, né, fazer a produção de grãos. Caminho, porque a Lapa é aqui do lado. É um belo programa de apoio solidário com militância urbana nesse projeto. Eu chamo Marmitas da Terra. E que deu essa polêmica com o nosso prefeito Greca. Mas que foi resolvido já, né? E hoje teve audiência pública. Teve? Como é que foi? Não, a audiência pública foi a Adriana que coordena as marmitas lá, foi explicar o nosso projeto.
E daí a prefeitura falou que ia ouvir a sociedade e tudo mais. Nós achamos que a gente não pode criminalizar a solidariedade. De jeito nenhum. Nós temos né? que apoiar. Exato. Entendeu? Essa é a nossa expectativa. Aliás, se o município não consegue fazer, né, por que não deixar com que Permite as pessoas façam. possam fazer? Tudo vem para somar, né? Tudo bem, pessoal. Tudo Com vem para certeza. somar, solidariedade e tal. Para que inventar essas coisas? Tem cada uma que a gente nunca vai entender, não tem como entender. Ó, Olha ele ó, tirando aqui, só. mostrando. Gente, esse é o leite que eu só compro, né? Aliás, gente, é incrível. Deixa eu só pegar uma câmera para mostrar todos esses produtos aqui. Vamos lá. Mostra aqui, ó, nessa aqui. Isso. Olha lá. Esse aí é o arroz. O arroz, olha só. Campo Vivo. É dos agricultores. Feijão. Trabalhadores. Olha o feijão, que beleza. Campo Vivo também, gente. Olha aí o feijão carioca. Açúcar mascavo. Orgânico. Olha que maravilha. Tá ali o selinho de orgânico nele. Olha que maravilha. Camponês fazendo trabalhadores. Muito legal. Manteiga. A manteiga. Ai, que delícia. Campo Vivo, essa é uma indústria nossa lá em Arapongas. Araponga. Dentro do assentamento. Olha Iogurte, só. leite, manteiga. Que coisa maravilhosa. Que Macarrão. coisa maravilhosa. Olha Orgânico. o macarrão, olha só, Do gente. grupo de mulheres em Castro. Em Castro, É, olha, agroecológico. parabéns aí para as mulheres Que de legal, Castro. legal. Gente, é incrível quando a gente começa a ver esse outro lado, né? Doce. Começa a ver o que está realmente, ó, doce de banana, olha só, Eu guardo isso aí. industrializado. Eu guardo. Você para de ser assim. E tem cesta depois, se vocês quiserem motivar, o pessoal quiser se envolver e tudo mais. Cestas agroecológicas, bacana. Campo Cidade. Que Ah, dá para bacana. pedir a cesta. Isso. Que maravilha. Olha só, que E olha legal. só, tem feiras, ainda essas feiras estão funcionando? Sim. Mesmo agora nesse período. Na Praça Osório, das 8 horas da manhã às 2 horas da tarde, tem essa feira das cooperativas da agricultura familiar, gente. Vale a pena, vai lá, ajuda. Também tem o site www.produtosdaterrapr.com.br. Entrega todas as sextas-feiras e sábados em diversos pontos de Curitiba. Produtos da Terra. Olha só, parabéns, viu? Parabéns. A pessoa comprando, ela está ajudando tanto O agricultor, o agricultor, porque esse aqui é o salário dele, né? é o salário Exatamente, dele. é como ele Exatamente. vive. E, aliás, é assim que ele continua podendo produzir cada vez mais e auxiliando essas outras pessoas que estão precisando nesse momento de Bem isso aí. pandemia. Acaba virando uma rede Círculo que- virtuoso, digamos assim, É o virtuoso, né? é isso aí. Que Um grande bacana, círculo que bacana. Muito bacana, parabéns realmente Legal. para vocês. Deixa eu voltar aqui, Sério, porque vocês tem não algumas ficam pessoas sentados aí falando. que é tudo- Puxa, não, gente, e a gente tem que ouvir cada uma, né? É. O Marcos Alves de Só Deus na Causa, falando com relação aí ao governo Bolsonaro. Gerson Ferreira diz, parabéns, Lu, teu time venceu por 3-1 e saí do protocolo para variar. Obrigada, Gerson, porque a última vez que eu olhei estava ganhando de 2-1. Obrigada. O time venceu? Nossa, Sem comentários. que enfim, hein? Sem comentários. A Tatiane Politchuk diz, ai, que legal esse arroz, deu água na boca. E ela Isso. perguntou, quanto é o doce? A Manuzinha ama. O Gerson Ferreira diz, maravilha mesmo, embalagens lindas também, parabéns, Tatiane. Eu te indico para você entrar lá no site, Isso. para você ter todos os detalhes. Tem vários tipos de Pode doces. pedir a Esse é um cesta, que pode ele pedir a está cesta aqui mostrando total. pra gente, mas tem outros lá no www.produtosdaterrapr.com.br. Depois eu faço uma matéria e coloco também na página do Face. Você vai lá e vê e, se possível, já encomenda, já faz tua parte também, né, Roberto? É Deixa isso eu aí. fazer um comercial aí para É isso aí, você. é isso aí. Olha que experiência bonita. Em dezembro nós motivamos e foi vendidas 1.000 cestas nesse pedido aí. Opa. E cada um que comprou, ele levou uma para casa dele e comprou outra para doar. É mesmo? É, muito Olha, legal. mais um gesto de solidariedade. Foi o Natal Solidário desse ano. Desse ano. Eita, Que Itaí nós bonito. vamos comprar cesta dessa. Ué. Vamos Deixa eu comprar. até falar para vocês dos Jovens Adoradores, que tem esse trabalho bonito lá também com os moradores de rua em Curitiba, às vezes se envolvendo num trabalho maior nas quartas-feiras, é até mais bacana. Qualquer pessoa pode ser voluntária e se envolver, Sim, Bárbara? daí sim,
pode participar, daí, em função para não aglomerar, entra numa escala aí. Na escala apenas para não ter aquele problema, enfim. Mas se soma, né, tem espaço para todo mundo. Olha que legal, olha, foi fantástico conversar hoje com você aqui, Bajo. Eu quero deixar agora o microfone aberto para você fazer suas considerações finais. Olha, eu agradeço muito e também agradeço, conheci você, Luciana, em muitos momentos difíceis. É verdade. De muito sofrimento, muita dor, morte, sangue. Essa luta do MST nunca foi fácil. Não. Numa das vezes, até só para pontuar, né, nessa questão da morte ali na 277, eu cheguei a ser chamada de mentirosa e tendenciosa quando eu disse que havia sido tiro da Polícia Militar que tinha vitimado o Sem Terra. Fui chamada pelo senhor José Tavares, secretário de Segurança à época. E depois ele teve que pedir desculpas públicas porque ficou confirmado. Quer dizer, era um confronto em que não tinha como ser outra coisa senão realmente, infelizmente, a fatalidade de um tiro da PM. Então eu também, digamos, tudo sofrimento e eu lembro muito bem de ti, estava sempre junto, então também tinha toda uma pressão, né, tão enorme, então eu imagino quanta angústia, quanta choro, né, teve nesse tempo. E agora, digamos, passando esse tempo, o que a gente vê, digamos, na prosa de hoje foi muito gostosa, boa, né, e principalmente, digamos, fomos conversando de possibilidade de solução, coisas boas, entendeu? Então acho que eu acho que foi uma grande luta, continua sendo uma grande luta, então o movimento vai seguir com a sua luta de repartir a terra, né, porque a gente precisa de fato repartir a terra, porque a terra é de todos, né? Então todo mundo tem que ter um pedaço. Repartir aquela terra, gente, aquela terra que realmente é improdutiva, aquela terra que ele já explicou. Isso, que não produz, que é grande fazenda, que é área pública, repartir para quem? Para os pequenos que querem trabalhar nela. Entendeu? Esse é o central. Que querem fazer a diferença. Isso. E nessa terra nós produzir comida. E é o básico, é a mandioca, é o feijão, é o arroz, é a fruta, a carne, esse alimento que as pessoas sabem que vai na mesa, é o básico do básico. Então, é esse o sentido. Então, eu imagino de que nesse tempo de crise, de pandemia, a gente se cuida, né? Então, olha, nós não temos nenhuma segurança do Estado brasileiro, nenhuma segurança dos grandes empresários. Então, a melhor segurança é nós mesmos. Então, motivo a todos que estão nos ouvindo, se cuide pessoalmente, cuide da sua família, cuide dos seus amigos, da comunidade. E, podendo, pratique a solidariedade. Se tu conseguir repartir alguma coisa que é produto do teu trabalho, que não faz falta para ti, reparte com os outros. Porque esse momento, esse gesto de repartir, tu vai ficar melhor, vai ficar mais vigoroso e vai ser um ser humano melhor nesse tempo histórico aqui. Por quê? Lá na frente a gente enxerga uma luz de possibilidade, uma luz que vai iluminar essa construção de um novo Brasil mais humano, mais solidário, com trabalho com todo mundo, com comida na mesa de todo mundo, mais democrático, mais participativo e mais humano. Então essa é a nossa missão nesse tempo aqui. Vamos fazer coisas boas porque os que virão depois vão ver, olha, teve um grupo de pessoas que deixou para nós coisas boas. Então vamos deixar essas coisas boas, o que a gente pode fazer todo dia. Bajo, obrigada. Que lindo, né? Obrigado. Que exemplo de solidariedade que a gente recebeu hoje aqui e pode continuar repartindo para todo mundo. É um exemplo muito bacana. Obrigada mesmo. Obrigado. Seja sempre bem-vindo à Rádio TV Tamandaré. Proteção para vocês aí. Parabéns. Amém para você também. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima. Nós conversamos aqui no estúdio da TV Tamandaré. Olha que bacana com o Roberto Bajo. Tinha gente brincando, Bajo, que a gente ia entrevistar aqui o ex-jogador de futebol. Estavam brincando no Twitter, né? Vai ser o ex-jogador de futebol que vai lá e tal. Dizendo que estavam fazendo a pesquisa para saber quem era o Roberto Bajo. Tá bom. Futebol não, né? Não. Os nossos pênaltis é contra o latifúndio. Improdutivo e grileiro. Improdutivo, exatamente. Olha lá ele terminando então essa entrevista, colocando a máscara também, gente. Vamos continuar nos cuidando, é importante todos nós fazermos o que disse aqui o Roberto Bajo. Além de nos cuidar, ajudar aqueles que estão precisando da nossa ajuda.